Boa noite a todos. Para nós é muito bacana que vocês estejam aqui. Tem pessoas que eu estou vendo que já estão pela segunda vez, que assistiram a aula da semana passada e estão aqui hoje de novo. Então, obrigada mais uma vez por estarem aqui com a gente, né? Tirando um pouco do seu tempo para aprender algo bem legal juntos. E dar boas-vindas também para quem não estava na semana passada, como a Dail, como a Renata, e hoje estão aqui firmes e fortes, tá? Que a gente possa, né, ir evoluindo de acordo com o nosso projeto e fazer coisas bem bacanas. Para mim vai ser muito gratificante ver vocês sendo desenvolvidas a partir de então. E a gente está aí para somar forças e crescer juntas. Hoje nós vamos ter dois sorteios. Então, por isso que eu estou reforçando que vocês se identifiquem. Não precisa nem ligar a câmera se vocês não quiserem, tá? Não precisa aparecer. Se aparecer, será ótimo, né? Porque aí a gente fica até um pouco mais próximas, mas se não, tudo bem. Mas pelo seguinte, no final desta aula de hoje, nós vamos fazer dois sorteios. Um é uma licença da JetBrains. JetBrains é a empresa que mantém o PHP Storm. Eles têm aí uma série de ferramentas que podem ajudar vocês no dia a dia aí no desenvolvimento. E a outra, desculpa, é uma licença de 3 meses gratuita para o curso, para a plataforma da Alura. A Alura é uma plataforma de cursos online e lá tem disponível trilhões de cursos e no final vocês podem ganhar aí uma licença de 3 meses para usufruir de qualquer material lá da Alura nesse período, tá? Então, quem não tiver identificação, eu não vou poder incluir no sorteio, infelizmente. Ok? Tá aparecendo meu nome aí? Tá aparecendo seu nome, tá aparecendo você, tá tudo certo. Só tem uma pessoa. Só tem uma pessoa que não tá aparecendo. Eu não consigo falar diretamente com essa pessoa, mas ela, na certa, deve estar ouvindo a gente. Agora, todas as outras estão identificadas, isso é legal. Mas vamos prosseguindo. Alguém ainda não conseguiu instalar o PHP? A máquina, acho que só tinha a Renata pendente, todas as demais já tinham. A Renata foi dar uma volta, sumiu. Eu vou partir do princípio que já está todo mundo ok com o PHP. Todos os exemplos que nós vamos fazer aqui durante essa aula, a gente vai fazer no Visual Studio Code. Tá? Então, se vocês tiverem, vai ser muito útil, que aí vocês vão poder fazer exatamente como eu estou reproduzindo aqui. Ah, a Renata voltou. Oi, Renata. Você conseguiu concluir a instalação do PHP? Sim, sim. Do Visual Studio também. Perfeito, perfeito. Você Só seguiu. não reiniciei, mas eu vou acompanhando com vocês e vou anotando, daí eu Tá passo. bom, tudo bem. Ótimo. Você fez seguindo aquele tutorial que a gente compartilhou lá na sala? Isso, daí eu fiz todas as etapas, daí falta a última, que é. Eu acho que eu tenho que abrir o editor de variável de usuário. Isso. Isso aí. Essa parte é importante de fazer, que senão dá erro, tá? Hoje a gente está dando início ao nosso workshop de PHP e vamos falar sobre estruturas de controle. Na aula passada nós falamos sobre operadores, né? Todos os operadores aritméticos, todos não, alguns operadores aritméticos, lógicos, fizemos alguns exercícios e hoje a gente vai partir para as estruturas de controle. Esse é o cronograma da aula de hoje. A gente vai trabalhar com if, else e else if, switch, while e vamos finalizar com a estrutura de controle for. Bom, uma estrutura de controle é um bloco de programação que analisa variáveis. Aqui do lado nós temos um exemplo que eu achei bem curioso e bem engraçado, né? Que é um meme de programador com insônia.
Ali eu tenho uma estrutura, né, condicional, onde eu tenho ali um exemplo de uma variável chamada carneirinho, recebendo 0. E aí tem a condição, se já dormiu, sim, ele executa um bloco. E se não, ele vai continuar contando carneirinho mais 1. Então, a estrutura de controle ela serve basicamente para isso, para escolher uma direção que vai seguir baseando em parâmetros pré-definidos, tá? Aqui o parâmetro, no caso, é o já dormir. Se sim, ele executa uma coisa, não, vai fazer outra coisa. Hoje nós vamos trabalhar com as estruturas de controle condicional e também com as estruturas de repetição. E a primeira estrutura que nós vamos aprender hoje é a estrutura do if. O if, ela é bem simples. Desculpa. Ela é uma estrutura que insere um desvio na execução natural do programa. Caso aquela condição seja verdadeira, o programa ele vai executar aquela instrução daquele bloco. Então, aqui eu tenho um programa e tenho definidas duas variáveis, a variável A e a variável B. E ali eu tenho uma estrutura do if. If, que quer dizer, né, no português, se A é maior que B, eu vou imprimir que A é maior que B. Nesse caso, o A é maior do que B. Então, naturalmente, se eu executar esse programa na minha IDE, eu vou ter aquela impressão. Vocês querem testar isso? Eu falei para todo mundo ficar mutada e agora eu pergunto, né? Eu acho que é melhor. Desculpa, gente. Eu acho que eu vou replicar esse exemplo aqui para vocês lá no meu Visual Studio Code, tá bom? Exatamente esse exemplo. Tá ótimo. Eu tô aqui com a minha IDE aberta. Eu vou dividir a tela aqui só para eu ver qual foi... Fica muito ruim para vocês enxergarem assim? Eu vou dar um... Não, tá bom. Tá bom? Dá para ver o exemplo? Tranquilo. Que aí eu consigo ver ali e replicar aqui. Quem quiser, não quiser responder por áudio, pode responder aqui no chat, que eu tô olhando. Vocês conseguem Beleza. ver direitinho? Sim. Dentro da pasta exercícios, eu vou criar aqui um novo arquivo. Eu vou colocar o nome dele de if.php. Ali eu tenho a tag PHP, né, para abrir o bloco de programa PHP. E tenho duas variáveis. A variável A é igual a 5. Depois da declaração de variável, é importante sempre a gente colocar um ponto e vírgula. B igual 2. E aqui a condição, né? Se abro parêntese, A maior que B, depois eu abro mais chaves e aqui dentro eu coloco a minha instrução, tá? Aqui eu vou pedir para ele simplesmente imprimir que A é maior que B. E no final não posso esquecer do ponto e vírgula. Vou salvar e vou executar. Quem está utilizando o Visual Studio Code aqui, tem uma ferramenta bem legal que é um terminal embutido. Lá em cima tem terminal, eu clico aqui em New Terminal e ele já aparece aqui para mim. Vou maximizar ele aqui.
E vou executar esse programa. Vamos ver o que ele vai... Esse programa não, esse trechinho de código, né? Que isso aqui não é nenhum programa. PHP. Primeiro tem que entrar na pasta que eu fiz, né? Exercícios, que senão não vai rodar. PHP, o nome do arquivo que eu fiz ali é if. E vou dar o Enter. Pronto, ele imprimiu ali que A é maior do que B. Agora, se eu colocar aqui um número menor, o que vocês acham que vai acontecer? Não imprime nada. Por quê? A não é maior do que B. Então, não imprimiu nada. Eu vou só... fazer uma quebra de linha aqui. Para ficar melhor da gente enxergar. Para eu limpar toda essa tela que está aparecendo aqui embaixo no terminal, eu aperto Ctrl L, tá? Aí ele vai deixar limpinho para mim. Opa! Ah, tá. Eu não tinha salvado. Ah, o A não é maior do que B, por isso não está imprimindo nada. Eu tô querendo que ele imprima aqui pra gente ver alguma coisa. Eu vou botar aqui de novo lá 5. Pronto, aqui ele imprimiu já com uma quebra de linha para mim. E eu tenho a saída lá que A é menor do que B, ok? A segunda instrução que a gente vai aprender agora é a condição else. A else, ela vai rodar caso a condição do if ela não seja satisfeita. Então, nós vamos melhorar aquele trecho de código. Ali eu tenho o exemplo, né? O mesmo exemplo, só que utilizando o else. E vamos incluir o else. Aqui, depois que fechou as chaves do if, nós vamos adicionar o nosso else. Else, abro chaves novamente e vou colocar ali que echo e o A não é maior do que B. Vou colocar exatamente como está ali. Que B. E no final, não vou esquecer de quebrar a linha, que senão fica... Ponto e vírgula. Vou salvar. Ali nós temos que A maior do que B. Vamos rodar exatamente como estava assim. Apareceu que A é maior que B. Sim, A, logicamente, claramente estamos vendo ali que o A tem valor 5 e o B tem 2. Então, A maior do que B. Só que agora eu vou diminuir o valor de A para testar a segunda condição. Salvar. Ali já apareceu a segunda condição, que A não é maior do que B. Então, ok, meu trecho de código, ele está funcionando. Beleza? Basicamente, né, o mesmo exemplo do else, do if, acrescentando a estrutura else, e agora com uma impressão. Da primeira vez que nós fizemos, nós não fizemos com impressão. Então, quando a gente colocou lá que A era menor do que B
e não era nada, não tinha a estrutura do else, não aparecia nada. Agora não, agora a gente tem uma saída na tela que A realmente não é maior que B. Ficou claro? Podem ir dando lá os feedbacks, a Lívia vai vendo, tá? E se vocês precisarem de algum tempo para fazer também, é importante que vocês consigam aprender e fazer aí no computador de vocês também, tá bom? A Renata, Renata, se ela quiser executar, vou botar o comando aqui para ela. Porque você não salvou a variável no ambiente, você vai ter que chamar o PHP lá na pasta dele. E aí você vai, para executar, você vai chamar ele com esse comando lá no terminal. Caso você esteja fazendo aí. posso seguir? Porque Pode seguir, porque eu ainda não estou mexendo, não. Eu estou anotando, e vou tentar fazer depois. Tá, tudo bem. Aí, se depois você salvar lá nas variáveis do sistema e reiniciar, você não precisa usar o caminho todo do PHP. Tá bom, Renata? Tá bom. Então tá, vou seguindo aqui então, tá? E agora a gente vai acrescentar mais uma estrutura de condição, que é o else if. Pode acontecer caso a condição do if não seja satisfeita, utilizando o else. Ou seja, quando a gente quer colocar mais de uma opção na nossa estrutura, tá? Ele vai ser executado uma expressão alternativa somente se a condição do else if for avaliada como true. E uma coisa que é importante de ficar claro aqui também, que a gente pode ter vários else if, mas um único else. Ou seja, eu estou fazendo lá um trecho de código, vou testar várias coisas. A última, caso as outras não sejam verdadeiras, pelo menos a última tem que ser, ok? Então, eu vou acrescentar esse trechinho de código aqui lá no nosso exemplo, para a gente ir continuando. Aqui eu tenho que A é maior do que B, né? Eu vou mudar de novo, vou colocar 5. A maior do que B, ok. Else if, caso A seja igual a B, fechar parêntese. Aí aqui eu vou mudar também a mensagem, né? Senão vai ficar esquisito. A é igual a B. E por último, aqui eu vou copiar e colar, porque eu tô com preguiça de escrever, tá, gente? O por último é o else. Abro. E aqui, que eu vou colar aquilo que eu peguei. A é menor que B. Aqui o maior eu também vou deixar bem grandão também, já que todo mundo tá grandão. Maior que B. Vamos salvar aqui. Ctrl S para salvar. Vou rodar o meu programa aqui embaixo. Vamos lá. Aqui nós temos o A igual a 5, B igual a 2. Então, vamos analisar o nosso código. Se A maior do que B, vai imprimir A é maior do que B. Então, nesse caso, tem que bater ali. O programa tem, se tudo estiver certo, tem que parar ali.
Olha lá. Ok. A é maior do que B. Agora vamos colocar aqui A e B sendo iguais. Ok, A é igual a B. Caiu na segunda condição do else if. E agora eu vou colocar um A menor do que B. Vou colocar aqui 4. Por exemplo. Vamos ver se ele vai cair na terceira condição. Sim, ok, tudo certo, tá? Então, A menor do que B, tá tudo certo, tudo funcionando. Ah, legal, agora temos um exercício para fazer. O exercício é o seguinte: vamos criar um programa que simule a nota de um aluno de uma turma. Sabendo que a média para passar é 6, faça com que seu programa exiba na tela se o aluno está aprovado, reprovado ou em recuperação. Quais são as regras? Se a média desse aluno for maior ou igual a 6, o aluno está aprovado. Se a média for menor que 6 e maior ou igual a 5, o aluno está em recuperação. Tem, assim, mais ou menos o... Opa! Tá. Mais ou menos o jeito de vocês fazerem esse arquivo, esse programinha aí.
Você segue daí, Olivia? Uhum, Tá bom, pode ser. tá bom. Aí vamos entrar então agora na estrutura while, que em português é enquanto, né? É uma estrutura de repetição que possui uma condição para poder ser executada. E aí ela estabelece um laço de repetição do seu bloco de comandos até que a condição seja satisfeita. Então vamos ver um exemplo aí. Nesse exemplo, a gente vai atribuir o número 1 para a variável i e vai fazer um while, na verdade, enquanto o i for menor ou igual a 10, a gente vai imprimir o i somando 1 a ele. Lembra que a gente viu na semana passada que esse mais ele é uma forma de concatenação, assim, não sei se é essa a palavra, mas de atribuir um número a mais à variável? Então, nesse código, ele vai começar com 1. E aí ele vai entrar no while. E cada vez que ele percorrer esse laço, ele vai receber mais 1. Então, o que vai imprimir nessa tela? O número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui tá pedindo, é um trecho de código que imprime de 1 até 10, né? Isso. Então, vamos lá. A Cris está perguntando, não sei se está perguntando ou se está afirmando. Ele vai parar quando chegar no 10. Sim, porque, né, ali no caso, menor ou igual a 10. Se fosse menor ou igual a 1000, ele ia parar no 1000. Só quando chegasse no 1000. Deixa eu ver se eu consigo fechar aqui de novo esse negócio para eu ter mais espaço ali para digitar. Que essas coisas, sabe? A Andrelli chegou. Oi, Dri. Boa noite, noite, Dri. Ah, Ctrl B, ok. Eu amo atalho. Eu tô ali já há 30 anos brigando com a barra que estava fixa e eu queria mais espaço para abrir a tela. Aí, Ctrl B, tira a barra, que seria isso daqui, tá? Pá, pá, pá. É isso que eu queria, mais espaço. Então, ali a gente tem um bloco, eu vou só fazer a impressão. E mais. E aqui no final, eu vou dar uma quebra de linha, porque senão fica um número do lado do outro, fica confuso, fica feio de ler. Vamos rodar aqui embaixo no nosso terminal. Acho que vocês não vão conseguir ver direito, mas eu rodei aqui no terminal e imprimiu certinho, tá? De 1 até 10. Ok? Boa noite, Dri. A Dri chegou. Boa noite. Apresentar a Dri rapidinho. A Dri, ela é voluntária também na nossa comunidade. Quem já participou de algum workshop presencial nosso, já com certeza conhece a Dri, porque a Dri ensina pra gente lá. A Dri é uma querida e só pôde chegar agora dessa vida corrida. Bem-vinda, Adri. A gente está agora fazendo estrutura de repetição com o while, tá bom? Tá bom. Obrigada. Nada. Eu falei aí que esse I mais é concatenação, mas na verdade é o operador de atribuição, né? Ele vai atribuir mais 1 à variável i, né? Toda vez que ele passar i. Que seria basicamente como eu fazer isso daqui, tá, gente?
A gente ensinou isso na semana passada, que é I mais 1. Aí, para não ter que ficar fazendo I mais 1, aí coloca-se o I mais, e ele faz a mesma coisa. Tem um outro exemplo de while aí. Tem outro exemplo de while, vamos ver aqui. Neste segundo exemplo, temos o mesmo programa com uma mudança. Na verdade, ele só Mudou a posição. faz só imprime antes de atribuir mais um. Antes de incrementar. Lembrei, incrementar o nome. Certo? Posso seguir? No slide? Deixa eu ver aqui, as meninas estão falando. Sim. Tá bom. Tem um exercício agora. Faça um programa que imprima de 10 até 1. E faça um programa que imprima de 2 até 20, pulando de 2 em 2. Vamos tentar? É um programa parecido com o que a gente fez anteriormente, só que ao invés de incrementar, ele vai... Essa palavra existe? Decrementar? Não sei. Acho que existe. A Adri, ela é ótima com português. Seria a outra profissão dela, professora de português. Ela com certeza deve saber isso. O que, gente? Se existe a palavra decrementar. Existe decremento. Então tá, é isso aí. A gente vai fazer um decremento ao invés de um incremento. Eu uso decremento. Eu já vi na literatura também. Já vi nos livros. Decremento. Eu dei uma gugada aqui. É isso mesmo. Tá, então fazer um programa que imprima de 10 até 1. Aqui nós temos um programa imprimindo de 1 até 10. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro atribuir. Vocês querem fazer antes ou a gente já começa a fazer? Acho que a gente pode começar a fazer, porque é até 8h30 e já são quase 8h15, né? Tá. Então, primeiro a gente vai ter que atribuir 10 para a variável i. E alterar ali a verificação. Enquanto i for maior ou igual a 1, aí o i vai ser i menos menos. Ver se deu certo. Foi. Beleza. O segundo exercício é: faça um programa que imprima de 2 até 20, pulando de 2 em 2. Então, o i vai receber 2. Enquanto i for menor ou igual a 20. E agora vamos entrar no for, na estrutura de repetição for. Ela é parecida com while,
porém é baseado em um contador. É composto por um bloco com 3 expressões que estabelecem uma contagem. Então, vamos ver esse exemplo. Esse exemplo... Perdão, desculpa. Não, tranquilo. Esse exemplo vai imprimir de 1 a 10. Então, o for ele vai... ao invés de você atribuir o 1 para a variável do lado de fora, né, igual a gente faz no while, você já atribui dentro da repetição aí, dentro da estrutura. Então, aí, i vai receber 1, e aí ele verifica, né, enquanto i for menor ou igual a 10, e ele já incrementa, ele já faz tudo aquilo que a gente fez dentro da própria estrutura. Dentro desses parênteses aí. Vamos ver um exemplo. Aqui já tem logo um exercício. Que é para criar um programa... Ah, desculpa, Lívia. Continua. Pode falar. Tá. Que receba 2 valores inteiros e imprima todos os valores entre eles, considerando os valores digitados. Exemplo, primeiro valor 5, então ele vai começar com 5, e o segundo valor é 15. Então ele vai imprimir todos os números no intervalo entre 5 e 15, incluindo eles mesmos. Se quiserem botar o código também, pra gente olhar. O bom de ver o código é que a gente vê que cada uma faz de uma maneira diferente, né? Tem várias soluções para o mesmo problema. Vamos então à resolução desse exercício. Aqui a gente tem o exercício do exemplo anterior, né? A resolução do exemplo anterior. A gente vai aproveitar aqui e vamos só mudar a estrutura. O programa ele pede que imprima os números que tenham no intervalo entre 1 e 15, incluindo os números 1 e 15. E aqui eu iniciei a variável, né, com 5, que é a nossa contagem inicial. E aqui eu tô dizendo que enquanto i for menor ou igual a 15, vai imprimir o i, e aqui eu vou acrescentar mais 1. Vou salvar e executar para a gente ver se deu certinho. Tá lá. Todos os números impressos do intervalo entre 5 e 15. E por último, a gente tem aqui um desafio para vocês. Como o nosso horário está apertado já, a gente se comprometeu de fazer esse workshop até 8h30. A gente pensou em deixar isso daí como um desafio, menos para a Cris, que a Cris já conseguiu fazer. Parabéns, Cris. Mais um desafio para a gente corrigir na semana que vem. Que aí vocês vão treinando, vão fazendo em casa. Se tiver dúvidas, vocês podem perguntar lá no grupo. E a gente faz a resolução desse exercício no nosso próximo encontro da semana que vem. O que vocês acham? Eu vou compartilhar também esses slides com vocês. Se alguém puder, você pode colocar o link lá para elas, Lívia, desses slides? Uhum. Tá. Bota aqui. Isso. Que aí vocês podem refazendo esses exemplos em casa também. Tem também o GitHub, que tem todo esse material explicado, passo a passo. Vocês podem dar uma olhada lá também. Tá aí o link. Show. Essa é a parte 2. Aí, se vocês arrastarem para baixo, vocês vão ver que tem a parte 1 também. Isso. E alguns outros slides da Daiane. Podemos seguir? Acho que esse fica aí, então, um desafio para a semana, da gente fazer a tabuada, e semana que vem a gente fazer a resolução, passar a resolução desse exercício. Tá bom?
Só para finalizar, vocês podem encontrar a gente em todas essas redes sociais, Instagram, Twitter, lá o GitHub também, Facebook, Telegram. Lá no Telegram também. Lá no GitHub tem todo esse material, como eu falei, de forma bem detalhada. Então vocês podem pegar, baixar, fazer um fork lá do exercício, ou simplesmente ver e tentar fazer em casa. Tem tudo. E além desses exercícios que tem no slide, tem alguns outros. Então eu deixo aí como sugestão de aprendizado. E além dessa sugestão lá do GitHub, tem o manual do PHP que vocês podem encontrar tudo isso também. Essa parte que a gente deu, ela já tem tradução, então está disponível lá para vocês consultarem, tá? Tem o nosso Telegram também, que é o nosso canal de comunicação oficial. Sugiro que quem ainda não estiver lá, faça parte. Lá tem uma galera bem bacana que pode tirar dúvidas, pode compartilhar também o que vocês estão fazendo em casa. De vez em quando postam vagas de emprego, então para quem está aí precisando, né, se relocar em alguma empresa, está sempre surgindo boas oportunidades na comunidade. E vocês podem ficar ligadinhas por lá também.